Pessoas, bom dia, professor Charles, Sociologia, com saudade de vocês. Hoje, nossa primeira aula virtual, devido ao isolamento do Covid, para não agravarmos os efeitos da pandemia, está no capítulo 2, os clássicos da Sociologia, já que trabalhamos bastante a ideia do positivismo e da fuga de uma questão teológica para uma questão racionalista, lá do Augusto Comte. Perceba que nesse momento nós temos agora um ideário de trabalhar as ideias de três autores em suas posições clássicas de análise. A ideia de trabalharmos sociedade nos dá isso, uma complexidade, pois cada autor clássico usou um alvo para ser o seu objetivo na sociedade. É o chamado objeto de estudo, que exigiu a criação de métodos ora mais intrusivos, ora mais observadores, para trabalhar essas dinâmicas. Dinâmicas essas que são seguidas por gerações e por faixas etárias também. Grau de escolaridade, percepção, criatividade, adaptação, conhecimento é isso. Você tem que pegar toda uma gleba de recursos e condensar em um tipo de tesouro ou tipo de riqueza. Aí por isso que se fala que você tem uma herança social, você herda coisas preciosas. A ideia vem de David Émile Durkheim, um francês que vocês viram que trabalhou com Augusto Comte em algum momento, na passagem do que seria transformar uma certa filosofia social ou física social em sociologia, que é um nome que academicamente, cientificamente, ganhou peso, ganhou espaço para trabalhar a ideia das relações em sociedade. Sociologia não estuda sociedade. Os teóricos estudam sociedade. Os teóricos que trabalham sociologia estudam as relações em sociedade. Relações essas que podem ser um pouco mais objetivas ou um pouco mais subjetivas. Contatos primários, contatos secundários e contatos estratégicos. Primários, o corpo a corpo com a ideia de confiança. Secundários, o corpo a corpo com a ideia de estratégia, benefícios. E o intermediário, que mescla a frequência tanto de confiança quanto de estratégia. Exemplo, as escolas são meios intermediários. Trabalharemos paulatinamente em próximos vídeos. Bom, mostra bem aí no slide que ele tinha sociologia objetiva e de caráter funcionalista. O que seria objetiva? A ideia de neutralidade. Ele não se deixava envolver com o trabalho a ser desenvolvido. E funcionalista? Lembre, ele trabalhou a questão de orgânico e de mecânico, ou seja, solidariedade. Você abraça a mecânica quando tem poucas funções a cumprir. Você abraça a orgânica quando tem muitas funções a cumprir e não dá conta. Tem que perceber que outros do seu meio vão fazer aquelas funções que você não consegue e a partir daí a chamada interdependência. Você passa a ter o outro como parceiro da sua vida, do seu bem-estar. O outro autor chama-se Maximilian Karl Emil Weber, mais conhecido como Max Weber, né? Max de Maximilian. Então, Weber ele trabalha uma oposição às ideias de neutralidade de Durkheim. Ele trabalha uma ideia de compreensão. Se ele trabalhar compreensão, ele tem um trabalho de aproximação. Eu tenho que estar perto para entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, você está em um bar, ou uma lanchonete, ou em um restaurante, e de repente você se depara com a confusão. Alguém está batendo em outra pessoa. Quem está batendo está furioso e está praticamente vitimando aquela pessoa que está sendo atacada.
Você vai, lógico, em defesa de quem está sofrendo as dores. Mas ao tentar evitar o conflito, quem estava agredindo fala: ele acabou de me dar uma facada, quer roubar os meus pertences, chama a polícia. Aí você percebe que o olhar de fora, objetivo, neutro, entendeu que quem estava no chão apanhando era a vítima. O seu olhar mudou ao entrar em contato com a situação, onde você conseguiu entender melhor, ou seja, você compreendeu melhor mediante uma aproximação. É assim que Weber entendia que seria a análise das relações da sociedade. O terceiro autor é o mais falado por todos, é o que angariou mais recursos. Assim como Weber, que era alemão, Marx também é um outro alemão. Marx, ele trabalhava uma sociologia de confronto. A ideia de você ter nele as oposições ditas pela criação de um capitalismo que não dividia os bens sociais igualitariamente, havia uma injustiça econômica e por conta disso haveria quem tinha privilégios e os que queriam ter vantagens e privilégios. Os burgueses e os proletários, a elite e o povão. Essa aproximação tendia a ser igual pela questão de um depender do outro. A exemplo de que status? Empregadores, empregados. Mas mesmo assim existe a distância, porque há aqui níveis culturais, econômicos, de consumo, para essa parte elitizada e para essa parte não elitizada. Então ele queria trabalhar uma ideia de atividades. Veja, a ideia também é funcionalista. Ele entendia que esse confronto de atividades, os que davam atividade porque tinham os meios de produção, os que queriam ter atividade porque foram desapropriados desse meio de produção, tinham que estar em parceria. Uma parceria relativizada, ora muito propícia, ora negociável demais. Veja aí os desempregados, veja aí as pessoas que são contratadas porque entendem de tecnologia, veja aí as pessoas que fazem reciclagem, cursos de reciclagem para não ficarem fora do mercado e assim por diante. Então, tudo isso aí promove algumas dinâmicas que são próprias do nosso século. Coisas do século da tecnologia, do neoliberalismo, que muda as relações trabalhistas, e a negociação entre patronato e entre os sindicatos dos empregados. Bom, veja só. A ideia agora é trabalhar as bases orientadas por esses três autores. Augusto Comte ele iniciou os estudos sociológicos, como eu falei, um positivismo, uma filosofia social, uma física social, que depois virou algo a ser desenvolvido e a ser consolidado. Só que ele sozinho não tinha meios para fazer isso. Então entrou agora aí Durkheim, Weber e Marx. Então esses três autores criaram as bases de escolas sociológicas no mundo inteiro que desde a criação na era industrial, primeira revolução industrial, 1750, ainda na Inglaterra, de lá para cá, as pessoas, direta ou indiretamente, se adequam aos modelos que eles criaram de análise sociológica, querendo entender como é a evolução do corpo social. Acreditem, eu falo sério. Ainda hoje, há pessoas que privilegiam apenas pensamentos clássicos em relação à ideia de atualidade, mas que são clássicos pela linha do tempo e que ainda hoje demandam interesses e diálogos que parecem serem feitos hoje, atuais. Olha a questão de salário, olha a questão de benefícios, olha a questão de acúmulo de bens. Tudo isso foi pensado ainda no século XVIII e foi até agora desenvolvido mediante novas bases de gerações e de interesses econômicos.
Bom, com isso, entendemos que muitas pessoas ainda estão aliadas a rotinas capitalistas objetivas. Ter supera o ser. Ter bens é melhor do que ser virtuoso. Bom, eu ficaria pensando como é que é compreender essa lógica de hoje se você entendesse que mesmo com os bens, se você não tiver uma imagem preservada, você não vai ter muito a deixar de legado. Aí eu fico pensando, olha as rotinas sociais, em bares, em casas de shows, em colégios, dentro de famílias. As reportagens mostram que, devido ao afastamento social do Covid-19, as famílias estão tendo mais tempo de convivência. Uma convivência preocupante, pois não sabe mais viver em família. As rotinas são acordar, trabalhar, fim do dia, voltar para casa. Então, é mínimo o contato familiar. Agora não, é maximizado o contato familiar. Então, muitos casais estão tendo que se descobrir novamente. Coisas de uma ideia de tecnologia, de indústria do século XXI, que não deveria ser assim. Mas, infelizmente, a conjuntura é essa. Eu fico pensando como seria esses três autores, Weber, Marx e Durkheim, tomando um café, dialogando sobre o que seria hoje o século XXI. Eu imaginaria uma cena bem pitoresca. Veja, Marx com a xícara clássica, por ser a ideia de manter estruturas e configurações. Marx com um copo bem sofisticado de takeaway, pegue e leve para beber onde você quiser, não está preso a nenhum local pitoresco para conviver. E o Durkheim, observando de longe, sem se meter, tomando seu cappuccino, 3 fases ali, só mensurando como seria a ideia de cada um pensando em suas rotinas, tanto fixas quanto abertas. Bom, seria um café interessante. Eu queria muito participar desse café. E a reflexão. Atualmente, a maneira como pensamos e agimos, mesmo que não tenhamos consciência disto, tem influência das obras daqueles três autores clássicos do período em que a sociedade começou a mudar pelo advento da industrialização? Olha, hoje não temos como nos desconectar da indústria. É muito difícil você consumir produtos in natura. E mesmo que você os compre, comprar denota uma indústria, certo? A logística é isso. Então você não tem uma fazenda, você não tem um sítio, você não tem um pequeno lugarzinho no interior em que você mesmo plante o que vai comer, em que você colha o que vai comer, em que você elabore o que vai comer. Mesmo porque, ao elaborar isto, denota utensílios, panelas, por exemplo, panelas feitas pela indústria, certo? Então tudo isso aí é uma matéria industrial. Nós moldamos nosso jeito de ser porque criamos uma ideia de que o que nós temos à nossa vista é para nós, nos pertence. Cabe aquela ideia de você trabalhar Aristóteles. Nascemos seres políticos, não é isso? Não, eu discordo. Nos tornamos seres políticos, certo? Então, ao entrarmos no século XXI, quem nasceu anterior se tornou século XXI. As tecnologias. Quem nasceu no século XXI, nasceu com isso tudo. Nasceu século XXI. Mas, se fosse nascido anteriormente, seria também a mesma ideia. Teria a identidade do século que nasceu. Então, categoricamente, independe onde você nasceu, quando você nasceu. Você está aliado, você está conectado à indústria do século XVIII, que foi evoluindo, evoluindo, e em alguns passos regrediu as relações sociais. Pois muitas vezes eu tenho que analisar Taylorismo,
Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Olha como são 4 etapas industriais, onde de uma para outra mudam as rotinas dos trabalhadores, dos gerentes e a comunicação entre esses dois tipos de corpos funcionais. Bom, com isso, vamos para uma ideia de atividade. Por que em sociedade agimos de acordo com certas regras, normas e leis, mesmo quando não concordamos com elas? Veja, eu já falei para vocês sobre isso em aulas anteriores, ainda do positivismo, que existe um ordenamento. As regras têm que existir, pois elas trabalham um consenso. Mas eu quero que vocês respondam mediante a aula de hoje, certo? Não com relação ao positivismo. O positivismo tinha uma visão hierárquica de funções, porque tinha uma questão funcionalista. Os 3 autores clássicos, dentre eles, 2 são funcionalistas, mas existe um que não é. Como é que você trabalha esse entendimento? E detalhe, o mais interessante, o que não é funcionalista é o que mais trabalhou regras de dominação, que é Max Weber. Pense nisso com carinho. A questão 2 é, quando o trabalho, indústria, revoluções, pode influenciar na maneira de enxergarmos o mundo. A visão material, a visão de relações, a visão de possuir bens, produzir bens, isso muda. Quando você consegue elaborar alguma coisa, colocar no papel, projetar, trabalho intelectual, você se acha mais importante? Quando você pega aquele papel, aquele projeto, cria uma matéria sobre ela, você trabalha manualmente, você se acha importante? Você enxerga que o mundo ele é melhor aproveitado por quem produz projetos ou faz os projetos saírem do papel para a vida real? Isso realmente muda o seu jeito de ver as coisas? A questão 3, ele fala sobre: explique se o conhecimento que a sociologia produz é igual, é antagônico ou apenas distinto ao conhecimento que as ciências naturais produzem. Por que eu citei aqui ciências naturais? Observe, a natureza ela deu tudo ao homem. Veja a indústria. A indústria tem 2 tipos, a de extração e a de transformação. Para que a de transformação aconteça, primeiro acontece qual? A de extração. De onde? Natureza. E mesmo as ciências naturais, elas foram a base para as ciências biológicas, que foram as bases para as ciências sociais, que foram as bases para a sociologia. Então, perceba, da produção das ciências naturais até a sociologia, teve uma ciência que olhava para a ciência anterior, colhendo alguns elementos e sofisticando outros, e até inovando. Mas as inovações também separaram. Há coisas que a biologia contribui muito com a sociologia e vice-versa. Mas há outras que são bem discrepantes. Não tem como você relacionar as relações de pertencimento, de criação ou de aplicação, certo? Então, fique com Deus e até nosso próximo vídeo aula. Até mais. Tchau.